Bom dia, galera, turma 100 e turma 101. Eu gostaria de pedir desculpa a todos que ontem eu tentei mandar, gravei uma aula de física, tentei mandar, mas não consegui, que foi problema da internet. Eu vou tornar a gravar, talvez hoje à tarde, e reenviar, ok? Nós vamos ver novamente a parte de matemática a partir de agora. E nós vimos a última aula sobre relação, tá? E agora nós vamos começar a parte de função. Essa parte ela é bastante extensa, então vamos ter cuidado aqui no início, para que lá na frente nós podemos ter o melhor entendimento, ok? Então, vocês podem observar aí no livro, na parte de função. Então, nós temos aqui algumas definições que são básicas, tá? Então, diz o seguinte, ó, antes de ser apresentado em linguagem matemática, a ideia de função precisa ser trabalhada de forma intuitiva, através de uma relação entre dois conjuntos. Então, observem que aqui nós vamos falar em relação entre dois conjuntos que nós já vimos, tá? Então, esse início não vai ter problema. Então, ele começa aqui praticamente com um exemplo. O exemplo prático é a relação existente entre um posto de gasolina, entre a quantidade de litros de gasolina e o preço a pagar. Ora, nós sabemos que se eu compro um litro de gasolina, eu dá um valor de R$ 2,50, que na realidade é mais, né? Se eu compro 2, vai ser o dobro. Se eu compro 4, vai quadriplicar. E assim sucessivamente. Aqui é equivalente a uma proporção. À medida que eu vou comprando mais litros de gasolina, eu vou pagando mais. Então, isso é uma relação direta do litro de combustível com o preço do litro, ok? Todos vocês sabem disso, que o pai de vocês encosta no posto e bota gasolina. Se a gente levar para dentro da casa, por exemplo, comprar comida, né? 1 quilo de carne é um valor, 2 quilos de carne é o dobro, não é isso? Então, isso é uma relação direta do objeto com o valor. Continuando, enfatize que existe uma relação lógica entre os dois conjuntos. Tem que ter uma relação lógica, né? O valor a ser pago depende da quantidade de litro de gasolina. Podemos perceber que o valor do litro de gasolina de R$ 2,50, tá? Dizemos que o preço a pagar é dado em função da quantidade de litro. É o que eu falei anteriormente. 1 litro é um valor. À medida que eu vou aumentando a quantidade de litro, eu aumento proporcionalmente o valor. Isso é básico em tudo na vida, né? Então, graficamente, o que foi dito lá em cima, eu tenho aqui o conjunto A, através do diagramazinho de Venn, a bolinha verde, né? O elemento do conjunto é o X. E tem o conjunto B, onde eu tenho f de x. Tem uma setinha aqui, chamada de f, ou a mesma coisa que relação, só que o f aqui agora é função. A função de A em B, do conjunto em relação a B. Posso também representar assim, ó, x implica que f de x. Se o x é um valor, se o x, combustível, caso 1 litro, é um valor, eu tenho mais litro, mais valor, né? Dobrando, triplicando, conforme. Cada valor de x, de A, corresponde a um único valor de f de x em B, dado pela função f. Então, olha essa observação aqui, ó. Cada valor de x, de A, o x elemento do conjunto A, corresponde a um único valor de f de x em B. Então, cada x de A tem um único correspondente em B, dado pela função f. Se eu tiver um elemento aqui e partir para 2, já não é função, tá? Então, ele tem que partir 1 em relação a 1. Logo embaixo aqui, ó, eu tenho aqui umas bolinhas, que são os elementos. Depois a gente pode representar isso aqui com letra, com números, né? Então, é o que diz aqui, ó.
Demonstra a linguagem existente nas funções através do gráfico, envolvendo o diagrama de flecha, domínio, contradomínio e imagem. O que é domínio? Domínio, gente, é sempre os elementos correspondentes ao eixo, ao conjunto A, ou seja, os elementos que vão para o eixo X. Todo elemento correspondente ao conjunto A não é representado no eixo X, lá no diagrama, lá no eixo cartesiano, e todos os elementos de B não são representados no eixo Y, onde o eixo X é chamado de abscissa e o eixo Y é chamado de ordenada. Então, observe aqui, ó, cada elemento de A, que são cada elemento do conjunto A, tem um correspondente em B. Então, é 1 para 1. Ó. Se aqui fosse 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Cada elemento de A tem um único correspondente em B. E aí, eu chamo esses elementos do conjunto A de domínio. Os elementos que têm correspondente de A em B, ó, eu chamo de conjunto imagem. Então, quando cada um elemento tem um correspondente em B, esses elementos de B é chamado de imagem. Agora, todos os elementos que estão em B, ó, é chamado de contradomínio. Então, o que é imagem? São só os elementos que têm correspondente com elementos de conjunto A. Então, para cada X, eu tenho um Y correspondente. Neste caso aqui, o primeiro conjunto A, eu chamo de domínio. No conjunto B, os elementos que têm correspondente, eu chamo de imagem. O conjunto dos elementos de B é chamado de contradomínio. Então, aqui, ó, a observação. Ressalte que A é o domínio. Então, foi o que eu falei. Ó. Todos os elementos que estão em A, chamado de domínio. B é o contradomínio. Todos os elementos, contradomínio. Agora, os que têm correspondente em A, é chamado de imagem do conjunto A. Ok? Deu para entender? Só repetindo. Todos os elementos do conjunto A que tem correspondente em B é chamado de domínio. Os de B que tem correspondente em A é chamado de imagem, que é essa bolinha vermelha. Sobre o elemento, eu formo todo o conjunto B. Só que todos os elementos é chamado de contradomínio. Ok? Então, o elemento Y de B, ó, associado ao elemento X de A, é denominado de imagem. Foi o que eu falei. Ó. Todos os elementos de B, esses elementos são chamados de Y, né? Tem correspondente a A. Isso é chamado de imagem. Não esqueçam disso aí. Sobrou faz parte de quê? Do contradomínio. É importante dizer, para ser uma função, todos os elementos do domínio, todos os elementos do domínio, preste bem atenção para isso aqui, ó. Todos os elementos do domínio precisam estar associados a um único elemento do contradomínio. Então, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Agora, a imagem são só os elementos que têm correspondente em A. Outro exemplo aqui, ó. Observe aqui, ó. Eu tenho vamos supor que esse primeiro diagrama eu chamo de A e o segundo de B. Observe que todos os elementos de A têm correspondente em B. Quem é o domínio? Todos os elementos aqui, ó, chamado de X. Quem é a imagem? Todos os elementos de B. Então, cada um tem um único correspondente, cada um elemento de A tem um único correspondente em B. Isto é função. Não sobrou nenhum que não tenha um correspondente. Vamos para esse segundo. Ó. No segundo, eu tenho 3 elementos de A
correspondente a 3 elementos de B. Sobrou um elemento aqui em A que não tem nenhum correspondente. Ele está aleatório, está solteiro, está sem dono. Neste caso, não é função. Só é função quando todos os elementos de A têm um único correspondente em B. Vamos ver o terceiro caso aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, todos os elementos de A têm correspondente em B. Tem ou não tem? Tem. Ah, professor, mas está saindo 3 setas de A para um único elemento de B. Mas diz o enunciado que todos os elementos X têm que ter um correspondente em Y. Então, neste caso, é função. Não sobrou ninguém no conjunto A, no primeiro conjunto. Tá? Se sobrar algum, não é função. Cai nesse segundo caso aqui. Ó. Agora, vamos para o quarto exemplo. Todos os elementos de A têm correspondente em B? Tem. Ah, mas sobrou agora um em B. Não interessa. A regra diz que todos os elementos de A têm que ter correspondente em B. Então, aqui é função. Por que que no segundo caso não é função? Porque sobrou um elemento X que não tem correspondente Y. Então, no segundo caso, não é função. No primeiro, todos os elementos de A têm correspondente em B, é função. Terceiro caso, todos os elementos de A têm correspondente em B. Agora, se a flecha sair 2 vezes do elemento X no primeiro, também não vai ser função. Então, no quarto caso, sobrou um elemento em Y, é função. Porque a regra diz que todos os elementos de A têm que ter um correspondente em B. Ok, gente? Então, isso aí não tem muita dificuldade. Então, definindo o que nós falamos aí através de gráficos, diz que, sendo A e B 2 conjuntos não vazios, e uma relação f de A em B, que são essas setas, né? F é função de A em B, quando cada elemento de X do conjunto A está associado, ó, cada elemento de X do conjunto A está associado a um e um só elemento Y do conjunto B. Está aqui, ó. O que eu falei lá em cima, através de uma observação, aqui é definido, ó, uma definição do que é função. Para que seja função, cada elemento de X do conjunto A está associado a um e um só elemento Y do conjunto B. Essa é a definição de função. Não esqueça disso aí, porque senão vai complicar. Então, como podemos escrever o que está escrito aqui? Como podemos escrever matematicamente o que está dito aqui aportuguesado? F de A, tá? F de A. Como é que se lê? F é uma função de A em B. F é uma função de A em B. Podemos usar a seguinte notação para a lei de associação que define uma função. Como eu já falei em aulas anteriores, a função também vai ter sempre uma lei de formação. E aqui foi dado, ó, y igual a x mais 5, ou f de x igual a x mais 5. Então, toda vez que eu tiver f de x, ó, eu vou pegar o valor de x, substituir na equação, como nós fizemos em um exercício de uma atividade que eu passei. Eu pego o valor de x, que vai ser dado, substituo na função. Na realidade, esse f de x é a mesma coisa que o y. Quando eu encontro o f de x, eu estou encontrando o y, porque fica y igual a x mais 5. Aqui, ó, y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x ao quadrado. Então, eu pego o valor que é dado, de x, substituo aqui. Então, f de 1 é a mesma coisa como eu digo assim, ó, para x igual a 1, implica que o y é igual a 1 mais 5.
ok? No caso aqui, ó, se x por 2, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que dá 4, tá? Vamos aqui na sequência. Agora eu tenho um conjunto aqui, onde eu tenho o conjunto A, ABC, os elementos de A é ABC, e o conjunto de B é 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos construir uma relação de A em B. A cartesiano, B. Isso nós vimos lá na aula de produto cartesiano ou a relação. Então, o que vai se fazer aqui? Ó? Eu vou fazer a relação A com 1, está aqui, ó. Letra A com 1, está bem aqui, ó, A com 1. Depois, A com 2, tá? Depois, A com 3, A com 4, B com 1, B com 2, B com 3, B com 4. Ah, professor, como é que eu vou saber que isso está certo, né? Vamos ver aqui, ó. Qual a resposta mostra a relação de R em forma explícita? Então, vamos ver, ó. Na letra A, ele está querendo saber qual é a resposta correta desta relação. Ele deu o diagrama, o conjunto A, eu tenho A, B, C, e o conjunto B eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, primeiro, ó, A com 1, está correto. B com 3, está correto? Está correto. C com 4, está correto? Não, porque o C está com 2. Então, essa letra A está errada. Então, ela é falsa, tá? Vamos botar aqui, ó, falsa, tá? Na letra B, ó, eu tenho 1 com A, tá certo? Não. Até que se vier ao contrário, tá, né? 4 com B, tá correto? Ó, 4 com A, tá correto. 3 com B, tá correto. C com 2, tá correto. Se ele estivesse pedindo de B para C, mas ele está pedindo a relação explícita de A para B. Então, vamos para a letra C. Ó. A com 1, B com 3, C com 2. Mas faltou quem? Ó, A com 1, B com 3, C com 2. Faltou quem? Faltou o 4. Então, essa aqui não está correta. A letra D. A com 1, A com 4, B com 3 e C com 2. Então, gente, essa aqui é a verdadeira. Essa aqui está errada. Por quê? Porque a relação está de A para B. Se fosse de B para A B estaria certa. Porém, ele diz que, olha o que diz o enunciado, de A cartesiano B. Se é de A cartesiano B, eu não posso fazer de B para A, que vai ser diferente. Logo, a resposta correta é a letra D de dado. Deu para entender, gente? É só você pegar cada elemento de A e associar com o conjunto, com o elemento do conjunto B. Isso aqui nós já fizemos vários exercícios. Outro caso aqui, ó. Seja os conjuntos A1, 2, 3, B1, 3, 4, 5, de números reais, e a relação é definida por R igual a XY, pertencente a A cartesiano B, onde isso é igual a 2x menos 1. Qual dos gráficos cartesianos abaixo representa a relação? Ora, gente, basta fazer aqui, ó. Eu trago essa equação para cá, ó. Olha aqui, ó. Trago essa equação para cá. Deixa eu ver se eu fiz lá embaixo. Está feito lá embaixo. Ou não? Não. Então, vou trazer para cá, ó. Trago a equação que está lá em cima. Olha aqui, ó. E vou resolver. Resolução. Resolução.
Então, o que eu vou fazer? Ó? Para x igual, eu vou lá no A. Ó. Quem é o A? Trazer o A para cá e o B. Ó. Para o A igual a B. Para o A igual a 1. E aí? Ó. Para x igual a 1, 1 é o primeiro elemento de A. Quanto vai dar? Quanto vai dar o B? Quanto vai dar o B? Quanto vai dar o Y? Y é igual a 2 vezes quem? 1. 2 vezes 1. Menos 1. Quanto dá isso, gente? 2, que é da equação. O x é 1, que eu peguei do conjunto A. 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. A mesma coisa eu faço para x igual a 2. Quanto vai dar, gente? Quanto vai dar isso aí? Vai ficar 2 vezes 2, menos 1. Quanto dá? 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. E assim sucessivamente. Agora, para x igual a 3, para x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3 menos 1 dá quanto? Dá 5. Tá? Então, eu tenho 1, que foi dado, 2 também, e 3. Quem vai ser os pares ordenados? Vamos ver aqui agora no gráfico. Ó. Para x igual a 1, o y é 1. Então, aqui está correto. Primeiro, na letra A está correto o 1. Para x igual a 2, quanto deu y? Para x igual a 2, o y é 3. E para x igual a 3, o y é 5. Tá? Então, essa letra A está correta. Vamos comparar o segundo aqui. Ó. Para x igual a 1, o y é 1. Correto. Para x igual a 2, o y é 2. Não, o y deu 3. Então, isso aqui é falso. Nesse outro caso, para x igual a 2, quanto é o y? 2. Não, para x igual a 2, o y é 3. Então, para cá, gente, está tudo errado. Então, o verdadeiro é resposta. Resposta. Letra A de asa. A resposta é a letra A de asa. Não é fácil? Muito fácil, né? Vamos para o segundo caso. Ó. Então, veja que sempre tem uma lei de formação. Segundo caso. Então, nós tivemos o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Segundo exercício. Seja o conjunto A 1, 3, 4, 5. B, 0, 6, 12, 20. E a relação R de XY, em que A cartesiano B é igual a Y, olha aqui, ó. Y é igual a X, entre parênteses, X menos 1. Definido sobre A cartesiano B. Escreva R de uma forma explícita e construa o gráfico cartesiano desta função, ou desta relação. É dada mesmo, né? Olha o que vai acontecer aqui, gente. Eu trouxe a equação para cá, ó. Y igual a X vezes X menos 1. Eu trouxe aqui para baixo, ó. Tá certo? Tá aqui a equaçãozinha, ó. Y igual a X vezes X menos 1. Essa equação aqui, se você observar, é uma equação de segundo grau. Se eu multiplicar aqui X vezes X,
dá x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Então, o que nós vamos fazer agora? Pegar os elementos do conjunto A, e substituir na equação dada. Então, o conjunto A, ó, para x igual a 1, vai ficar ó, 1, tá bem aqui o x, eu substituí, ó, vezes 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, e 1 vezes 0 é 0. Então, para x igual a 1, eu tenho que o y é 0. Para x igual a 3, vai ficar 3 vezes 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, para x igual a 3, o y é 6. Para x igual a 4, fica 4 vezes 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, vezes 4 dá 12. E para x igual a 5, repare que eu estou pegando os elementos lá do conjunto A. Para x igual a 5, eu tenho 5 vezes 5 menos 1. Quanto é 5 menos 1? 4. 5 vezes 4, 20. Então, vamos formar os pares ordenados agora. Os pares ordenados nessa situação. Para x igual a 1, o y é 0. Está bem aqui, ó. Para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a 3, o y é 6. Para x igual a 4, o y é 12. Para x igual a 5, o y é 20. Ah, professor, como é que eu sei isso aí? É só você fazer a relação aqui, ó. 1 com 0, o A cartesiano B. 1 com 0 está aqui? Tá. Então, nós encontramos, tá aqui, ó. Tá? Agora, vamos ver 1 com 6. Não tá. Mas tem 3 com 6, está aqui, ó. E agora, 4 com 12, tem 4 no conjunto A e 12 no B? Tem, então está aqui, ó, foi calculado. E tem o último termo, 5 e 20. 5 no conjunto A e 20 no conjunto B. Forma outro par ordenado. Então, os pares ordenados dessa relação, tá, com essa lei de formação, y igual a x vezes x menos 1, é 1, 0, 3 e 6, 4 e 12, 5 e 20. Agora, ele quer para colocar no gráfico. Olha aqui, ó. 1 e 0. Então, se o x é 1, ó, se o x é 1 e o y é 0, fica bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Com 0 fica bem aqui, ó. Com 0 vai ficar bem aqui, ó. Tá certo? 1 com 0 vai ficar bem aqui, ó. Então, esse gráfico vem bem para cá, ó. Fica bem aqui, ó. Meu Deus. Peraí.
ficar assim, ó. Então vai ficar, ó, 1 com 0, parte do número 1, ó, porque o y é 0. Temos 3 e 6, temos 4 e 12 e temos 5 e 20. Então, este é o gráfico dessa função cuja lei de formação é y igual a x vezes x menos 1. Observe que tem uma semiparábola. A equação é uma equação do segundo grau. Então, não pode dar uma reta, tá? Então, para x igual a 1, o y é 0. Neste caso, o ponto fica no eixo x. O outro, 3 e 6. Ó, 3 no eixo x, 6 no eixo y. Outro ponto, 4 e 12. E o outro, 5 e 20. Então, esse é o gráfico dessa função. Temos outro exemplo aqui, ó. Exercício 3, ó. Exercício 3. O exercício 3, o que está pedindo? Vamos ver aqui. Exercício 3 diz o seguinte: dado o conjunto dos números naturais por n, olha, já está dizendo que é naturais, logo a letra é n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais alguma coisa. Vai até infinito, né? Qual dos itens abaixo representa o domínio da relação x, coordenado xy, pertencente a n vezes n, ou seja, é os naturais pelos próprios naturais. Onde a lei de formação é essa aqui, ó. A lei de formação é exatamente, ela já está aqui. Então, eu tenho 2x mais y igual a 8. O que eu vou fazer, gente? Olha o que vai acontecer. Ó. Aqui a resolução. A equação é essa aqui, ó, 2x mais y igual a 8. Ora, quando ela está desse jeito, eu tenho uma equação no primeiro grau com duas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o valor de y. Eu deixo y no primeiro membro e levo 2x para o segundo membro. Então, a equação fica y igual a menos 2x mais 8. Esta é a equação com a qual eu vou trabalhar. Então, resolvendo aqui, ó, o conjunto natural não vai de 1 até infinito, ele botou até 7, mas está cheio de pontinho. Então, eu trouxe ele também aqui para baixo e vou trabalhar com a equaçãozinha. Vou levar esse conjunto lá para baixo, que é para a gente olhar e saber de onde está tirando os elementos. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Para x igual a 1, eu pego a equação, ó. A equação é essa aqui, ó. A equação é y igual a menos 2x mais 8. Esta é a equação que foi dada. Nós só fizemos dar uma arrumada nela. Então, para x, ó, igual a 1, o y vai ser menos 2 vezes 1 mais 8. Quanto dá? 8 menos 2, 6. Para x igual a 2, ó, fica menos 2 vezes 2 mais 8. Ora, menos 2 vezes 2 dá 4, negativo, mais 8 dá 4. Para x igual a 3, que vai ser o y, menos 2 vezes 3 mais 8, que dá 6, negativo, mais 8 dá 2. Para x
igual a 5, fica menos 2 vezes 5, mais 8. Aqui dá 10, negativo, mais 8 dá menos 2. E aí vai, ó. À medida que eu vou aumentando os valores, aqui vai dar tudo negativo, ó, a partir do 5. Então, gente, como ele quer o conjunto dos naturais, o conjunto dos naturais tem números negativos? Não. Então, gente, eu vou ter, ele pergunta lá no item o seguinte, dado o conjunto, qual os itens abaixo representa o domínio? Domínio, gente, são os elementos do eixo X, são os elementos de A. Então, vai ser só o seguinte, ó, a partir do negativo não vale mais. A partir do negativo não vale. Vou botar aqui em outra cor. A partir do negativo não tem conjunto dos naturais, tá certo? Só tem para cima. Então vai ficar, ó. Olha aqui a resposta. Ele tem na letra A. Tem na letra A 8. Na letra B, conjuntos naturais. E letra C, 1, 2, 3. Letra D, 2, 4 e 6. Então, quem vai ser N vezes M? Hein, gente? Quem vai ser? Olha aqui, ó. Eu tenho 0, bem aqui, ó. Para x igual a 4, eu tenho 0. Para x igual a 3, eu tenho 2. 0, 2, 4, 6. Qual é a resposta? Letra D de dado, ó. Então, a letra D de dado. Então, essa letra aqui é a verdadeira. O resto tudo é falso. Então, a letra D é a verdadeira. A e B é falso. Ok? Mudar aqui a cor para não fazer confusão. Então, a letra D, A e B é falso. E a letra C é verdadeira. 2, 4, 6. Ok? Se você observar aqui, ó. 2, 4, 6. Ou seja, vai ser verdadeiro, não vai ser a letra D. A verdadeira vai ser a letra A. Peraí, não vai ser. Vai ser o próprio conjunto dos naturais. Eu estou ficando doido, né? Verdadeiro. Não é o conjunto natural, não. Por quê? É o conjunto natural, mas sem, a partir do 6, a partir do 5, já não vale porque dá negativo. Então, 0, 2, 4, 6. Não é esse aqui não. Que não vai ser o conjunto dos naturais. Só vai valer aqui, tem que ter o 0 também. Aqui. 0. Zero, 1, 2, 3. Então, o verdadeiro é esse aqui, ó. Esse letra D não vale, porque o 6 vai dar negativo. 0, 1, 2, eu tenho valores positivos. Para x igual a 0,
Não, mas lá não tem o 0, né? Então aqui não entra 0, é só 1, 2, 3. Desculpa. Ó, a verdadeira é 1, 2 e 3, porque para x igual a 1, eu tenho 6. Para x igual a 2, 4. Para x igual a 3, 2. Para x igual a 4 dá 0, mas eu não tenho 0 lá. Ó. Então eu vou ter 1, 2, 3, dado o conjunto dos números naturais, qual é os itens abaixo, qual dos itens abaixo representa o domínio. Domínio são os elementos de x. Então os elementos de x é 1, 2 e 3, tá certo? Se ele pedisse a imagem, seria a letra D, mas ele está pedindo o domínio. Então o domínio, aqui ó, para x igual a 1 eu tenho 6. O domínio são os elementos de x. E 2 também é x. E 3 também. Então a verdadeira é a letra C. Se ele pedisse a imagem, seria a letra D. Mas ele está pedindo o domínio. Logo, não vai dar certo. Tá ok hoje? Então, ele vai parar por aqui, tá? Tentam fazer o próximo e um bom dia, ok? Vou tentar corrigir as aulas, a atividade de vocês, parte de física, né? E amanhã a gente encaminha essas notas, ok? Bom dia, boa sorte, até a próxima.